Olá, amigos da nação chamada Brasil. O país que não é um país de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo. O país que é uma nação de outro mundo. Né? Nós temos aqui no nosso país uma miscigenação de povos, de indígenas, africanos, holandeses, espanhóis, ingleses. Tem o brasileiro cafuso, mameluco, mulato, caboclo. Tem aquele brasileiro médio índio, meio alemão, meio italiano, meio espanhol, meio português. É uma miscigenação de povos. Um país continental sine qua non, sem igual no nosso continente. Gente, eu quero falar com vocês aqui um pouco das minhas considerações, o que é que eu penso do dia 7 de setembro. E também acerca da postura do nosso presidente Jair Bolsonaro, o acordo que foi feito com Michel Temer, o pacto entre os poderes, as manifestações, a greve dos caminhoneiros. Eu quero traçar um breve paralelo e tecer algumas considerações. Bom, se vocês me perguntarem assim, Eric, você acredita que o presidente Bolsonaro poderia ter entrado ali, determinado uma intervenção militar? Eu diria para vocês assim, sim, poderia. O presidente Bolsonaro poderia ter decretado ali um estado de sítio, estado de defesa? Eu diria para vocês, sim, ele poderia. O presidente poderia ali ter caçado a cabeça, cortado a cabeça, figura de linguagem, do ministro Alexandre de Moraes ou do Barroso, naquele canetaço conforme nós queríamos, impeachmentado ele? Poderia. Poderia. O presidente poderia libertar os presos políticos, nem que seja indo lá até a Polícia Federal com bastante soldados do Exército e exigindo que libertasse, sob pena de prender o diretor do Presídio Federal e os agentes federais ou do Sistema Penitenciário Federal que lá estivesse, e exigir a libertação do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, do Wellington Macedo. Poderia, eu diria sim, que ele poderia. Poderia também brigar que seja colocado em pauta o projeto do voto auditável, o voto fiscalizado, o voto impresso, ou no mínimo o voto digital, mas com aquela guia. Poderia. E poderia também brigar a aprovação do projeto da demarcação das terras indígenas, a alteração do marco temporal desde 1988. Poderia. Eu digo para vocês, todas essas hipóteses, sem sombra de dúvida, que ele poderia. Mas eu traço apenas um paralelo. Ele poderia, mas e se ele tivesse feito? Talvez você, assim como eu, ficou triste quando viu que milhões e milhões foram às ruas e acabou que não aconteceu aquilo que nós esperávamos. Os presos políticos não foram libertos, os projetos que nós queríamos que fossem aprovados não foram aprovados, nem pautados. Em determinado momento até colocaram em pauta, falaram que ia soltar os decretos das armas, iam votar favoravelmente, iam libertar os presos. Nós ficamos felizes por um momento, mas em seguida eles logo deram um banho de água fria. O que eu vejo disso tudo? Meu amigo, assim como você, eu também fiquei muito triste, muito chateado, doeu muito no meu coração, porque eu sou bolsonarista. Eu fiquei 5 dias em Brasília, coloquei minha cabeça a prêmio, inclusive, lá no Senado Federal, entregando o pedido de impeachment, anunciei a greve dos caminhoneiros publicamente, manifestando, coordenando um grupo de advogados, de mais de 1.500 advogados, um dos coordenadores, indo para Brasília, considerado por eles um ato antidemocrático. Então eu arrisquei também o meu pescoço e fiquei triste. Mas eu falo com vocês o seguinte: se o presidente tivesse tomado agora com a cabeça quente, com a cabeça no lugar, aquela postura que nós queríamos, talvez ele não estaria mais agora sentado na cadeira presidencial. Talvez ele já estaria agora impeachmentado, talvez o general Mourão estivesse lá como presidente, talvez as coisas não estariam do nosso agrado e facilitaria talvez a eleição do Lula ano que vem. Porque se ele pautasse, agisse com força, se ele agisse conforme nós queríamos, a ferro e fogo, ele poderia fazer. Mas o Centrão, os congressistas, como na sua maioria, estão contra eles e só esperavam um vacilo, eles poderiam impeachment. Mas de repente você pergunta, mas Eric, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero ver os nossos problemas resolvidos, os presos libertos, o projeto do voto auditável, aprovado, do marco temporal dos indígenas e tantos outros.
Tudo bem, entendo a sua posição, mas se nós não tivéssemos ainda com o presidente lá, nós deixaríamos um mal maior acontecer. Uma vez o padre Fábio de Mello disse: é melhor um não agora e um sim melhorado depois. Nós vamos ter a oportunidade em 2022 reeleger o nosso presidente, e aí sim ele poder indicar mais ministros para o STF. Alguns deles irão aposentar. Gilmar Mendes também já está quase aposentando, Carmen Lúcia também aposentará em breve, né? Eleger mais deputados, mais senadores. É a maneira democrática que o país é regido e o modelo democrático que o Brasil segue, que é a civil law. Então, eu acredito que foi tomada assim a melhor decisão para o país. Não foi aquilo que a gente queria, é verdade, concordo com vocês. Mas assim como o pai muitas vezes corrige o filho, porque o filho quer sair à noite para uma festa, para uma balada, né? E o pai já prevê que ele vai beber, que ele vai encher a cara, ele pode voltar embriagado para casa, dirigindo o seu carro, cometer um acidente. O filho entristece com o pai, o filho xinga o pai, né? O filho fica enraivecido e até não conversa com o pai por alguns dias, mas o filho nunca deixou de amar o pai. E o filho, quando tiver mais amadurecido, vai entender que o pai fez tudo isso para o seu bem. E é o que nós vimos que o nosso presidente fez. Nós não gostamos, ficamos enraivecidos, ficamos enfurecidos, não queríamos mais conversar com ele, ficamos de mal, né? Fechamos a cara e não queríamos mais, alguns até apoiá-lo, mas somos obrigados a entender. Foi uma decisão, né, mais acertada, pensando no bem de todos. Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. O vídeo é um pouquinho longo, mas se você achou pertinente, interessante, compartilhe, curta, dê o seu like e um forte abraço. Brasil!